Nossa primeira leitura hoje está no livro de Êxodo, capítulo 32, versos 7 ao 14. Só para eu não começar a ler aqui, vocês falam, mas que texto é esse? Mas assim, em breve, acho que todo mundo concordar aqui, e se não concordar também, eu vou fazer isso pastoralmente, só para te encher a paciência. Vou botar só a referência ali para você começar a trazer sua Bíblia física para a igreja e começar a abrir ela na hora, não é? Acho que todo mundo curte a ideia, hein? A gente não fica muito dependente do data show. Uma hora ou outra esses negócios acabam. Eu vou ficando mais velho, fico com essas ideias mais de tiozão. Assim, na minha época não tinha essas tecnologias. Mas falar que a Bíblia é uma tecnologia cabulosa. Êxodo 32, 7 a 14. Assim, a gente está cortando alguns versículos ali também, né? Vamos lá. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés, dizendo: desce depressa, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, corrompeu-se. Não tardam em desviar-se do caminho que lhes tracei. Fizeram um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: este é o nosso Deus, Israel, que te fez sair da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenha observado esse povo. Acho que pulou alguns versículos aí, né? Não? Tenha observado esse povo. É um povo de dura serviço. Agora, deixa que a minha indignação se inflame contra eles e os destrua. E de ti farei uma grande nação. Então Moisés procurou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo: por que razão, Senhor, se há de se inflamar a vossa indignação contra o vosso povo, que libertastes da terra do Egito com tão grande força e mão poderosa? Lembrai-vos dos vossos servos Abraão, Isaque e Israel, a quem jurastes pelo vosso nome, dizendo: farei a vossa descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e dar-lhe-ei para sempre em herança toda a terra que vos prometi. Então o Senhor desistiu do mal com que tinha ameaçado o seu povo. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Nossa salmodia está lá em Salmo 51, de 1 a 11. E aí eu convido você a olhar aqui, a gente vai fazendo a leitura responsorial. Amém? Eu leio as partes brancas e a igreja inteira lê as amarelas. Compadece de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia. Apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purifica-me de todas as faltas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não querais repelir-me da vossa presença e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Sacrifício agradável a Deus é um espírito arrependido. Não desprezeis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora, será para sempre. Amém. Segunda leitura, 1 Timóteo 1, 12 ao 17. 1 Timóteo 1, 12 a 17. Caríssimo, dou graças àquele que me deu força, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me julgou digno de confiança e me chamou ao seu serviço. A mim, que tinha sido blasfemo, perseguidor e violento, mas alcancei misericórdia porque agi por ignorância, quando ainda era descrente. A graça de nosso Senhor superabundou em mim com a fé e a caridade que temos em Cristo Jesus. É digna de fé esta palavra e merecedora de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Mas alcancei misericórdia, para que em mim, primeiramente, Jesus Cristo manifestasse
toda a sua magnanimidade, como exemplo para os que hão de herdar, os que hão de acreditar nele para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, Deus imortal, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Nos coloquemos de pé para a leitura do Santo Evangelho. É o Evangelho de Lucas, do 15 ao 10. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo e nos confia o ministério, a palavra da reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuraram entre si, dizendo: Este homem acolhe pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: Quem de vós, que possua 100 ovelhas, e tenha perdido uma delas, não deixa as outras 99 no deserto? E vai à procura daquela que anda perdida, até encontrar. Quando a encontra, põe-na alegremente nos ombros e, ao chegarem à casa, chama seus amigos e vizinhos e diz-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e tendo perdido uma, não acende uma lâmpada e varre toda a casa, procura cuidadosamente a moeda até a encontrar? Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo, assim haverá alegria nos céus, alegria entre os anjos de Deus, por um só pecador que se arrependa. Volta. Ah, tá. Então tá. Então haverá alegria no céu por um só pecador que se arrependa. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém. Caras, queria chamar aqui à frente nosso irmão Jader. Ele que vai trazer a palavra de Deus para nós hoje. E teve aqui com a gente, o pouco que ele ficou aqui, ele serviu um tanto que nos constrange, nos abençoa muito. E a gente ora pelo tempo que você vai voltar para ficar aqui em BH. O sonho dele é ficar aqui em BH. E, enfim, Jader é um postulante também dessa igreja, né? Veio da Anglicana Trindade há muito tempo atrás. Passou para a nossa administração aqui como comunidade, só que ele teve que morar lá no Rio Grande do Sul. Aí ele fica ali à distância, pertinho, qualquer aviãozinho chega aí. Aí a gente tem feito, tem voo direto, né? Direto para cá. Rapidão ele está. Então, assim, esteja sempre orando. Qualquer coisa, visita ele lá. E ore para ele vir para cá de uma vez e ficar aí com a gente servindo. Amém? Estenda as mãos para cá. Deus, obrigado pelo teu filho, teu servo, Pai, que tanto nos tem abençoado e tem abençoado a minha vida, particularmente, ó Deus. E, Deus, nós te damos graças como igreja e te pedimos, fala com a gente através dele aqui hoje. Na exposição da tua palavra, Pai, nós já abrimos o nosso coração para te ouvir.
Em nome de Jesus, nós já aceitamos desde já a Tua palavra. Fala com a gente, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. E, povo, bom dia, gente. Vocês estão bem? O povo tá... Cafezinho, estão bem mesmo? Então, vamos fazer um negócio que eu senti domingo passado teve, hoje acho que podíamos fazer um pouquinho também. Quero te convidar para ficar de pé, sabe? Às vezes a gente chega domingo assim, acorda um pouquinho depois, menino arruma uma encrenca para sair de casa, a gente não sabe onde é que está o tênis, aquele tênis que você passou desde ontem, aquela roupa que você escolheu ontem para vestir, na hora de sair, esquece. Aí chega no culto que já começou, já tem gente fazendo um monte de coisa, e às vezes a gente não consegue nem dar um abraço na pessoa que está perto da gente, né? Então eu queria te convidar para você sair do seu lugar, dar um bom dia, como é bom estar com você aqui, a gente poder sincronizar. Dá um oi. Oh, glória a Deus, o cafezinho chegou aqui. Se você não souber o nome da pessoa, pode perguntar, tá? Pode perguntar o nome da pessoa. Bom dia, um café gostoso que o pessoal montou ali, preparou pra gente. Eu vi uns trem ali em cima do balcão, não sei se tá podendo, uns biscoitinhos também, né? Essa é a estação casa, gente. É o nosso lugarzinho de celebrar o Senhor. Aí pode sentar, quem já tiver voltado para o lugar pode sentar. Estou dando uma maciada, porque como vocês viram ali no texto, o negócio é bom, né? Só vai melhorando os textos ali que a gente leu hoje, são bem light, bem sutis, bem leves, assim. São cheios de esperança, quase não tem confronto. Mas, brincadeiras à parte, gente, como que é gostoso estar nesse ambiente, nessa casa, nesse espaço que a gente se aconchega, com pessoas que a gente pode dizer irmãos, irmãs, né? Por um sangue muito mais vasto do que a gente é capaz de poder perceber, por um sangue que nos cobre e nos une de uma forma muito mais forte do que a gente é capaz de perceber. Esse sangue vertido por nós, que é o moto central do porquê podemos viver hoje em comunidade, sabe? Por que podemos viver isso? Falamos do sangue de Jesus. Os textos de hoje, gente, me passam por uma história. Esse tempo que eu estou aqui com vocês, esses 20 dias, por mais que eu já tenha vindo algumas outras vezes, vim ano passado, estava junto, participo de algumas chamadas que a gente tem, às vezes, no online, né? Fica o povo, quem é essa pessoa esquisita? Chega lá no online, fazer eu não sei de nada, quem é? Finalmente conseguindo vir para dar um rosto e ver os rostos de vocês mais de perto, né? Então, isso para mim é motivo de muita alegria, porque é assim que eu acredito que a gente constrói histórias. A gente passou muito tempo aprendendo a se conectar de outras formas que não fossem no olho, mas é muito diferente. Está aqui, é diferente de vocês estarem me vendo num telão ali, dando uma palavra. Aqui vocês estão me vendo tremendo, vocês estão vendo eu, às vezes, dar uma falhadinha. Então, aqui, às vezes, até a interação ela é de outra forma. E isso constrói histórias também. Tem a ver com a construção da história que eu fiz questão de estar vindo aqui. Vim família também, claro, minha família mora aqui em BH. E algo que eu já vim dizendo para eles, olha, estou com vocês, vou estar dormindo, comendo aí um monte de coisa, dando despesa para vocês aí enquanto eu estiver aí, mas também vou estar com a família que eu acabei de juntar e conhecer um pouco mais essa turma. Estar envolvido com eles, poder conversar, comer churrasco, 1, 2, 4 vezes. Ainda dá tempo de comer mais até ir embora, né? Dá tempo de ter um churrasquinho hoje, amanhã, até terça-feira, se bobear, dá para fazer churrasco. Mas dá para a gente poder estar junto, conhecer, ouvir história, ser frágil, ouvir fragilidades. Isso tem a ver com a história de Deus.
Deus está começando uma história lá no princípio. Ele escreveu no princípio e começa a contar a sua história. O que a gente está vivendo hoje nada mais é do que uma extensão disso. Quando a gente foi passeando pelos textos, eu não sei se você percebeu a lógica da história que Deus escreveu nos textos de hoje. Ele começa falando com Moisés: Moisés, desce que o povo está fazendo besteira. Vai lá embaixo. Povo, deu treta, deu ruim, desce. Está dando ruim. Eu estou te enviando para ir lá, porque deu ruim. Começa a história por ali, a gente vai para os Salmos, aí o povo é confrontado e fala: Deus, eu sou pecador e miserável, eu preciso de você. E aí, lá em Timóteo, Paulo reconhece o sacerdote, ele percebe assim: cara, pela misericórdia de Deus eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu que antes era um perseguidor, eu era um cara que era todo lascado na vida. E eu fazia aquilo de forma legítima, que eu acreditava naquilo, era uma crença que eu tinha muito forte, de que isso era real, de que isso era verdade. E aí a gente chega com o Evangelho, que nos traz a esperança, e nos traz duas parábolas incríveis. Uma da ovelha que se perde, vai desbravar o mundo, sai de perto do pastor, do bom pastor, resolve desbravar o mundo, comer grama que não cresce no pasto, no aprisco do pastor, descobrir outras rotas e caminhos que não são as que o pastor a conduz para viver, e ela se perde. E a outra parábola diz respeito à dracma perdida. Tinha 10 dracmas, a mulher perdeu uma. Ela deu um jeito de achar. Ela falou assim: eu tinha 10, tenho 9. Perder uma, ok. Não, na hora de pagar a conta de luz, aquilo ali vai fazer falta para ela. Ela tinha talvez alguns motivos específicos para poder procurar aquilo lá, sabe? E o vínculo de Deus por nós é muito maior do que isso. No Evangelho, eu quero passear com vocês hoje um pouco, alguns pontos aqui, a respeito do texto. No Evangelho que a gente leu, é interessante que Lucas ele começa escrevendo um comportamento, um movimento cultural que estava sendo percebido, de que era publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus. Ele começa o texto dizendo assim: chegavam-se a Jesus todos os pecadores e publicanos para o ouvir. Havia alguma coisa em Jesus que pessoas que eram afastadas da sociedade, pessoas que eram marginalizadas, pessoas que eram tidas como impuras, pessoas que não deveríamos nos relacionar, havia alguma coisa em Jesus que conduzia-as até Cristo. Isso foi algo percebido. E a galera, os fariseus da época... Gente, isso aqui é história, tá? Não é atualidade, não. Eu acho que hoje em dia essas coisas não acontecem mais, né? Naquela época, os fariseus eles começaram a achar aquilo muito estranho e murmurar, porque a ética e a moral as quais eles viviam dentro da religião dizia que se associar a pessoas pecadoras significa concordar e ter o mesmo caráter do pecado, que está sendo ouvido, pessoas pecadoras virem até você para te ouvir, significava que você estava alimentando o pecado delas. Esse era o confronto que Jesus estava... esse era o confronto dos fariseus com relação a Jesus, dizendo que ao permitir que pecadores e publicanos estivessem com ele, inclusive falando com Jesus, que esse recebe pecadores, inclusive vai comer com eles, uma coisa que tinha acontecido há muito mais tempo. Mas nesse dia específico, esse assunto voltou à tona. E começaram a dizer de novo sobre isso. Jesus come com pecadores e publicanos. Então, provavelmente, ele tem o pensamento de pecadores e publicanos. Se ele anda com essas pessoas, é porque ele aceita todas as divergências morais, os pecados delas são aceitáveis. Tem o selo Jesus de garantia de poder continuar. Por quê? Porque eles eram atraídos. A questão toda, gente, é que a verdade, a vida, o caminho atrai para a transformação. Era o que Jesus estava tentando dizer naquele momento. Todas as passagens anteriores, quando Deus diz a Moisés, desce porque está tendo um desvio. Moisés desce para reajustar a rota.
Quando o salmista diz, Senhor, ai de mim, sou pecador, ele está dizendo, há um desvio, preciso que me ajuste a rota. Quando Paulo está dizendo para Timóteo, ensinando um daqueles que Paulo estava trabalhando para que viesse a dar continuidade no ministério iniciado. Quando Paulo fala para Timóteo, olha, até aqui havia um desvio, quando Cristo veio, reajustou a rota. E aí nós vemos em Lucas o Evangelho nos anunciar de que, ao desviar-se, ao perder-se, Deus vem e nos busca. Chegavam-se a Jesus, pecadores e publicanos, para se reajustar ao caminho da santidade, para se realinhar novamente com Deus. Não há um evangelho encostado, sentado, escorado, para que as coisas ao meu redor têm que mudar. Não, o evangelho é para um coração distinto da aliança com Deus. É um coração que se perde na própria vontade. É um coração que, se deixar, sai pulando vários montes e outeiros, pula rios, vai por aí afora explorar e não sabe mais como voltar. Porque ele não é um coração que consegue guiar por si mesmo. Interessantíssimo. A música que a Fernanda cantou aqui, tem um trecho dessa canção que ela vai falando vários atributos de quem Deus é. Onipotente, maravilhoso, como é que é? Conselheiro, Deus forte, em vários momentos. Enquanto ela cantava essa canção, eu ficava lembrando de Davi. Vários salmos Davi escreveu para que ele lembrasse a referência para onde ele estava indo, para que ele lembrasse no seu caminho para onde mirar os seus olhos. Em muitos momentos de desespero, de tensão, daquela morte interna que às vezes a gente tem medo de enfrentar, é nesses momentos que a gente precisa se lembrar que nós temos algo que o mundo não tem. Nós temos uma esperança, um ponto fixo para olhar. Nós temos um Salvador que nos busca e nos traz de volta à rota. E eles chegavam-se a Jesus. A partir do farol, do ponto de iluminação, do ponto de encontro, né? A galera dos rolês, eu nunca fui em rolê, né, e tal, mas a galera dos rolês, a gente sabe que a gente tem que marcar um ponto de encontro, ouvi dizer. Mentira, gente. Mas a gente sabe, quando a gente sai num galerão, às vezes está tendo um movimento com muita gente, a gente não consegue ter noção de para que lado olhar, no mínimo, a gente tem que marcar um ponto de encontro, uma referência, um lugar que, independente de onde a gente estiver, a gente tem uma rota para chegar lá. Eu preciso disso. E Jesus era esse ponto de encontro de salvação, de sair do mal e de para onde eu estou indo, onde é que eu vou, não sei, eu tenho uma rota ali. Durante o meu trabalho, hoje, eu sou da linha da área social, eu sou formado em serviço social, aproveitando já pedindo emprego aqui, sou formado em serviço social, e venho trabalhando com essa temática já há muitos anos. Hoje eu estou mais na área da consultoria, de alguns trabalhos, trabalhando com trabalhadores, muitas vezes, e implantando um instituto que a gente quer ter nível nacional, internacional, temos algumas conexões, nada sério ainda, mas eu estou falando disso por conta do seguinte, em muitos momentos eu preciso sentar com algumas equipes e conversar um pouco exatamente sobre isso. O que eu percebo que muitas pessoas trazem de diferente, às vezes, nos ajustes e alinhamentos que eu tenho trazido para eles no dia a dia, é porque eu falo do Evangelho sem dizer que eu estou falando do Evangelho. Sobre esse ponto de referência, muitas vezes, que a gente precisa ter. E quando eu estou falando um pouco sobre isso com o pessoal, tem um... E eu estou falando sério, gente. Os feedbacks que eu recebo, normalmente, são de insights que eu pego na Bíblia ou na igreja. Quando eu estou lendo a Bíblia, quando o pastor prega alguma coisa, eu falo, cara, é assim que a vida deve ser seguida. Então, eu vou começar a aplicar. Se eu creio que esse é o caminho para se viver, que Jesus é o caminho, ele não é aplicável só no dia a dia da igreja. Ele é aplicável para a vida humana, independente se a pessoa crê ou não. Então, eu tenho vivido mais por esse destino. Então, o que Cristo está falando é o que a humanidade vai fazer bem para a humanidade. Então, eu estou vivendo por essa perspectiva. E aí, nesse momento, eu conto sobre um filme e que eu queria compartilhar com vocês, que eu não sei se vocês já viram. É um filme, para mim, fantástico. Eu já assisti ele umas 2, 3 vezes, mais ou menos. Ele se chama O Impossível, que é com aquele menino que faz o Homem-Aranha hoje, que é o Tom Holland, se eu não me engano. É o Tom Holland. E, enfim, tem uns personagens lá, que
é uma família que vai para a Tailândia passar umas férias, bem no dia do tsunami. E aí o filme começa. Alguém que já assistiu O Impossível? Pouquíssimas pessoas. Não vou dar spoiler, prometo. Isso aqui é os primeiros 10 minutos. Eu vou dar um pouquinho de spoiler. Eu vou ter que dar um pouquinho de spoiler, porque tem a ver com a experiência pessoal. Mas é porque o tsunami não tem jeito, né? Não é spoiler. A gente sabe que o tsunami arrasta as pessoas. Então não tem muito spoiler. No começo do filme, a família está lá toda e é pega desprevenida no momento em que as águas vêm. A onda vem muito forte. E aí a família, naquele momento, o diretor, para mim, ele foi brilhante ao desenhar a cena onde a água bate, né? Primeiro que ele separa a família ali, e aí a água vem e cada um vai ter que se virar e a água empurra. E você acompanha um dos personagens ao ser carregado pelas águas. Cara, é tanto sufoco, a câmera vai para debaixo da água, sobe, desce, vira, você fica, meu Deus do céu, você parece que você está sem ar igual a pessoa, tentando nadar para longe daquela onda junto com aquela pessoa. Você sente falta de ar porque parece que você está afogando junto, até que finalmente essa pessoa encontra um ponto fixo para se agarrar. Nem lembro o que era, mas ela se agarra. Gente, isso aqui é os 10 primeiros minutos, tá? O filme tem muita coisa mais para frente. Ela se agarra naquele ponto fixo. E as águas que estavam arrastando para a morte param de ter força de morte, continuam tendo força, mas a força da morte não há mais exerção, não exerce mais sobre a pessoa, porque a pessoa conseguiu se segurar num ponto fixo que está ali antes dele, que está ali há muito tempo, que ele se segura porque ele viu firmeza, ele viu algo sólido, algo que as águas fortes da morte não conseguiam tirá-lo dali. Naquele momento, essa pessoa ela consegue observar ao seu redor e perceber um lugar de melhor segurança, de ir para um lugar mais sólido ainda. Porque ela se agarrou a algo ali mínimo, que não era muita coisa, mas era algo mínimo. E ela consegue ir para um lugar melhor. E desse lugar mais sólido, quando ela respira, ela consegue perceber outras pessoas que precisam ser salvas. E a partir dali, ela começa a observar a sua capacidade ou não de resgatar essas pessoas e trazê-las também para o lugar fixo. Tá fazendo sentido aí na cabeça de vocês, gente? Porque, cara, isso é muito, muito, muito comum. Quando nós lidamos com pessoas vulneráveis, nós temos que saber como trabalhar a nossa própria noção de segurança e de permanência. Como que eu vou salvar alguém que está afogando se eu estou afogando junto? Não tem condição alguma. Vai nós dois morrer ali debaixo da água. Eu não sei nem nadar e quero me jogar na água para poder salvar um cachorro, porque eu fiquei com muita dó do cachorrinho que está lá. Cara, vai ser 2 mortos. Muito cuidado com isso. Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem... eu estava trabalhando com uma mulher que ela era diretora da Defesa Civil e secretária de Assistência Social ao mesmo tempo, num município que teve mais de 400 e tantos deslizamentos de terra, teve um número assim, absurdo de pessoas, e tivemos um fenômeno muito comum, que é o boom de voluntários. Então, chega um monte de gente aleatória, alguns para o turismo de desastre, né? Gente que vai lá, oi, gente, estou aqui, bom dia, hashtag para cima, botinha branca para poder me ver aqui, limpando lama e tal, não sei o que, as Instagram lá, fazendo essas coisas. Como tinham pessoas também com um coração extremamente honesto referente ao cuidado com o outro, mas que não entendiam nada do processo. Essa colega minha, ela está enfrentando um processo porque uma pessoa havia sido morta pelo deslizamento da terra e ela teve disponibilidade de um helicóptero para buscar o corpo para a família, só que ela estava programado isso, só que ela teve que desviar o helicóptero para outra função. Qual era essa outra função? Tinha um grupo de voluntários que souberam de um povo que estava para além do morro. E aí havia muito risco de deslizamento. E aí a Defesa Civil se posicionou, ela, no caso, que era a coordenadora da Defesa Civil, se posicionou. Não vão para além do morro, por enquanto, porque a previsão é de que aquilo ali está muito instável. Só que um grupo de jipeiros, eu acho que era jipeiro, alguma coisa assim, eles falam assim, não, a gente conhece aquela região. E eu não vivo pelas ordens do Estado. E não vivo mesmo, não, porque eles são obrigados a obedecer. Eles não eram Defesa Civil, eles eram sociedade civil. Sociedade civil, espontaneamente, pode oferecer
risco a si mesma, né? Aquela musiquinha, eu não preciso de ninguém para fazer, né? Então, assim, eu sozinho boto minha vida em perigo, e foi o que os caras fizeram. Eles foram até lá e, em vez de 3 pessoas que precisavam de resgate, passou a ser umas 15. Então, por conta dessas pessoas, por conta do aumento do risco à vida, o corpo precisou ser resgatado em um outro momento. Então, ele ficou, a deterioração lá, muita coisa, a família ficou indignada, enfim, é muita coisa. Mas o cuidado com o outro, galera, não deve ser movido unicamente por um espírito que se sente abnegado, mas na prática não é. Um espírito abnegado vai se preocupar com o outro, inclusive na segurança do outro ao ser resgatado. A gente precisa tomar muitos cuidados com o outro. Então, ao resgatar uma pessoa, eu preciso saber se, no mínimo, eu tenho condições disso. Porque, senão, eu coloco a pessoa e eu em risco. E o que estava acontecendo é que as pessoas estavam vindo para perto de Jesus. Inclusive, eu nem sei porque eu fui para esse lado, porque aqui já foi embora o esquema aqui do texto. Mas eu tenho entendido um pouco isso. Eu acredito que essa é uma igreja que Deus tem apresentado muita relação com vulneráveis de diversas formas, em muitas expressões. E Minas Gerais, gente, Minas, nós mineiros, nós temos um cuidado com o outro que a gente, às vezes, não tem noção do que a gente está fazendo. A gente, às vezes, se coloca em perigo por causa do outro, a gente deixa de fazer as coisas que são importantes para a nossa família para fazer pelo outro. Estou dizendo que isso é todo mundo faz assim, não. Mas, por exemplo, eu sou de uma família que eu cresci onde que eu não via o meu pai, porque o meu pai estava sempre cuidando de outras pessoas. O tempo todo, ajudando o filho de não sei quem e tal. Isso foi Depois que eu estava no final da adolescência, início da vida adulta, que eu fui entender alguns conflitos que eu tinha, eu fui confrontar meu pai. Falei, pai, o senhor cuidou mais do filho dos outros do que do seu. Você saía de casa cedo, mas eu estava tentando colocar comida dentro de casa, eu estava melhorando a sua vida. Me enchia de brinquedo, quebrava em 2 semanas. Entendeu? Sei lá, talvez... quase não tem psicólogo aqui na igreja, né? Já vai fazendo os cálculos aí, talvez. Mas, assim, sei lá, se eu quebrar o brinquedo, meu pai vai pensar em mim de novo. Sei lá o que eu estava fazendo quando eu era criança. Mas eu sei que eu tinha uma relação, que eu buscava uma outra relação com meu pai, que não era a que ele tinha entendido. Porque no movimento, cara, era assim... Deu 3 horas da manhã, alguém passou mal, minha cidade não tinha hospital, né? Tinha um posto de saúde lá, passar mal assim, nem ambulância tinha, vai lá no Zé Geraldo ajuda. E ajudava mesmo, enfiava um monte de mulher grávida que estava para ter filho, não dava suporte lá, enfiava e ia. Partiu para Teoflotone fazer o povo nascer. Né? Então, levava e ajudava o povo, ligava, e não tinha tempo ruim, não. E aprendi muito isso, tanto que foi um problema enorme para mim. Cuidar muito do outro, sem pensar no meu próprio limite, é estar afogado tentando salvar alguém que está afogando. Isso é terrível, cara, isso é terrível, porque você coloca 2 pessoas em perigo. E não era isso que Jesus estava fazendo. Quem se achegava a Jesus, vinha como estava para ser transformado. Quem se achegava a Jesus, vinha como estava, e ele os transformava. Não existe ponto, rocha, estrutura mais sólida do que Jesus Cristo para dar conta de qualquer creca que você tenha. Não existe problema, não existe pecado, não existe ausência de Deus na sua vida que Deus não dê conta. A gente está estudando o livro Confissões de Santo Agostinho, junto com a galera da postulância na REB, né? E, cara, indico qualquer pessoa a ler esse livro. É um livro terrível de ler, porque parece que ele está escrevendo um diário. O pessoal já leu, né, as cabecinhas balançando, sabe? Parece que ele está escrevendo um diário sobre ele mesmo, ele faz umas confusão, tem uma tal de uma pera que ele rouba lá, e depois ele fica, para que eu roubei isso? Eu nem precisava de pera, eu nem estava com fome. Então, o que é o mal na vida de uma criança? E ele começa a fazer umas loucuras, umas viagens. Mas, cara, a forma como Deus conduz as reflexões de Santo Agostinho para trazer essas confissões e nos revelar muitas coisas. Essa semana a gente estava estudando um pouco sobre o quanto o mal não é uma matéria real, mas nada mais, nada menos que a ausência do bem, a ausência de Deus no espaço. Quando a coisa está longe de quem Deus é, ela é o mal em si, porque Deus não se revela naquilo. E a gente entende, então, que as nossas atitudes nada mais são do que uma busca de ajuste entre o que eu vivo hoje, que está contemplado na natureza de Deus, e o que eu vivo hoje que não está contemplado.
Então, o que Deus está nos chamando de volta nesses aspectos, olha de novo para cá. Eu estou com uma referência incrível. Eu escrevi 66 livros. Para vocês poderem ler. O povo lá no Egito não tinha 66 livros para poder estudar, para poder ler, para poder entender quem Deus era. Eles dependiam de Moisés. Foi Moisés dar uma subidinha no morro, foi lá fazer o crossfit, mentira. Foi lá orar, subiu o morro, lá subiu a montanha, subiu lá na montanha, e chegou lá em cima, foi conversar com Deus. O povo perdeu completamente a referência. Primeira coisa que... Bicho, de tanta coisa para esse povo adorar, eles foi fazer um bezerro de ouro. Cara, eu fico assim, como que eu estou caminhando com Moisés há tanto tempo, uns dias sem essa referência, eu do nada invento um bezerro de ouro. É um negócio muito escabroso. E esse é o contexto que nós, que já nasci em pecado me concebeu minha mãe. A gente tem o salmista nos lembrando disso. Esse é o contexto do qual alguns foram resgatados ao serem expostos ao Espírito de Deus, que, por meio de um convencimento do Espírito Santo, os traz à verdade. Nem todo mundo exposto à palavra de Deus, exposto à oração, exposto a um devocional, se expôs a Deus de verdade. Vocês sabem, muitos artistas aí leem muito a Bíblia, mas Deus passa longe da vida das pessoas. Eu tenho vários deuses, a Bíblia é uma referência para mim. Eu tenho como uma das várias referências que eu tenho na vida. Cara, sem o Espírito de Deus, sem a ação de Deus, a gente continua no mesmo lugar. Porque não dá para voltar do ambiente de perdição sem o bom pastor. Essa foi uma característica muito interessante que eu descobri quando eu estava fazendo a leitura, que eu não sabia que ovelha era assim. Ovelha, quando se perde, ela é um tipo de animal que ela não consegue achar o caminho de volta. Ela não, por si mesma, ela não consegue achar. Tem muitos animais que conseguem, eles têm instinto. A ovelha não tem instinto para retornar de onde ela veio. Então ela sai explorando, ela vai para um monte de lugar, ela se perde, ela se machuca, ela fica lá ou fica com fome, porque chegou num lugar que não tinha muita comida, e ela não consegue voltar. Por isso que ela precisa de um bom pastor. E por isso, talvez, a referência lá, porque todo mundo lá na hora que essa parábola foi dita, eles sacaram na hora, quando estava falando disso. Porque eram muitos pastores que tinham ali. Pastor de ovelha, né, e tal. Pessoal que cuidava das ovelhas. Eles já sabiam como é que era. Realmente, se eu deixar ela lá não sei quanto tempo, ela não volta. Solta um gato para você ver. Você vai ficar 50 dias atrás dele, e ele está vindo todo dia na casa comer, enquanto você está na rua procurando ele. O gato, velho. Vocês já viram aqueles negócios que coloca o GPS no gato? O gato anda a cidade inteira, vai num monte de lugar e volta para dentro de casa. É um animal, os felinos têm esses instintos de ambiente, isso e aquilo. A ovelha não. A ovelha tem uma outra característica. E isso muitas vezes acontece com a gente. Eu não sei vocês, mas eu nasci num lar cristão. Ei, Jesus, vamos embora. Eu nasci num lar cristão. E me peguei por vários momentos da minha vida falando assim, cara, eu acho que eu devia dar uma desviada para entender o que é pecado e tal, não sei o quê. Eu tive esse pensamento por muito tempo. Até que eu tentei ser um pouquinho mais crente e mudei meu pensamento. Mudei minha oração. Eu nunca orei isso para Deus, mas eu mudei minha oração. Mas por muito tempo eu ficava assim, cara, que testemunho eu vou ter para dar se eu não for um ex-estudo, um ex-alguma coisa, né? Sei lá, fui um ex-drogado, fui um ex-doido, varrido, sei lá, fui um ex-atirador de elite, não sei, sei lá, saí atirando no povo aleatório, fui um ex-pessoa, sei lá, isso e aquilo, coisas que a gente se auto-inflige, né? Fui um ex-bruxo com 800 homicídios nas costas. Gente do céu. E aí, eu ficava muito com isso. E olha só o sentimento do crente. Deus é genuíno, eu quero testemunhar do teu amor, então eu vou desviar para o Senhor me resgatar, e aí eu poder ter um testemunho que vai testificar para um monte de gente que o Senhor é a verdadeira salvação. Então eu vou dar uma desviada para isso. Entendeu? Olha que genuíno, velho. Que genuíno. Só que era engraçado, porque eu ia para os lugares, na minha cabeça, tá, era desvio, né? Eu estava desviando. Por quê? Porque eu fui com um colega da faculdade, eu fui com ele lá num barzinho, pós-faculdade, eu fui num barzinho. Aí eu, sei o que eu estou fazendo aqui? Aí eu chegava e eu ficava assim, querendo evangelizar as garçonetes. Começava, dava uns BO. Primeiras vezes que eu tive contato com álcool, era ficar um pouquinho altinho, eu começava a falar de Deus, falava não sei o que e tal, até que eu entendi, não tem para onde correr, meu filho.
Não tem. Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer minha morada no mais profundo abismo, o Senhor estará lá. Se eu tomar as asas da alvorada e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Porque o Senhor me cerca por detrás e por diante, e sobre mim Ele põe a sua mão. Olha só, cara, não tem jeito. Quando o Senhor se revela a nós, eu creio, não tem mais para onde correr. O cheiro do pastor faz toda a diferença. Eu sei que tem vida, eu sei que tem coisa muito melhor lá. Eu vi um pasto, cores que talvez eu não via tão brilhantes no pasto, que eu achava tão brilhantes, mas o alimento, a vida, o pastor, o cuidado, está ali, a proteção dos lobos. Eu estava num pasto diferente, mas eu tinha que ficar com medo de lobo o tempo todo. Era um negócio absurdo, a paz não habitava mais em mim, porque eu estava por minha conta, eu estava sujeito a risco, eu não sabia se eu ia me alimentar no outro dia, eu não sabia se eu ia sobreviver no outro dia, porque eu estava sozinho. E eu achava que sozinho eu sobreviveria. Eu achava que as respostas para os meus problemas estavam em mim mesmo. Eu precisava ser exaltado, eu precisava ser validado, eu precisava que as minhas emoções e todas as coisas fossem aceitas para ser uma pessoa completa. Quando eu entendi que eu precisava que as minhas emoções, a minha identidade fosse acolhida, sim, mas por alguém que dá conta de me completar. Porque a humanidade te aceita na identidade que você quiser assumir, mas eles não dão conta de você como Deus. O único que dá conta de você como você realmente é, o único que tem a largura, a altura, a profundidade para todos os conflitos inerentes quais sejam, que você estiver passando, o único que dá conta é o próprio Deus. Ele tem o tamanho ideal, necessário, e unicamente o formato daquilo que realmente você precisa. Aqueles brinquedos de criança, vocês já viram? Aquelas caixinhas de ficar enfiando as forminhas diferentes. Cara, a gente está falando disso. Se você... Deus faz o negócio, Deus é exatamente aquela forma que encaixa no buraco. Se você pega uma forma e tenta enfiar lá, você vai quebrar a forma, você vai se quebrar um pouquinho, pode até dar um jeito de passar, vai passar, puf, mas o negócio não foi feito para aquilo. E tem todo um movimento que a gente precisa... Gente, com muito cuidado, muito amor, o que eu quero falar aqui é sobre a satisfação única na vida, independente de qualquer coisa. Se Deus não for essa centralidade, vai tudo desregular. Parece que vai ter uma aparência legal, mas, no fundo, não funciona sem Ele. Na prática, sem Deus, não funciona. A gente pode juntar aqui, ter vários movimentos culturais, ter várias ações incríveis entre nós, ter momentos de churrasco, um tropeiro, que eu ainda não comi, preciso comer. Ainda temos aqui, pegar um tropeirinho. Então, a gente pode ter isso é muito bom, isso é muito gostoso, preenche. Mas nós não fomos feitos para isso. Nós estamos indo até essas coisas, até o alimento, porque a gente sabe que em nós não temos nada que nos completa. Nós precisamos de algo externo que vai nos dar energia, nutrientes e estarmos vivos até então. Então, Deus colocou em nós uma limitação e nos fez para irmos até o alimento, para nos lembrarmos sempre de que há uma conexão como essa. É também um processo pedagógico que nos lembra até Deus. O acesso à alimentação tem a ver com isso. E tudo isso diz respeito a um comunicado desde o início das coisas. Que não há lugar de vida que não seja Jesus Cristo. Não há lugar de vida que não seja Jesus. Domingo passado, nosso pastor falou disso. Lembra da passagem? Aquele que não odiar pai e mãe, não negar fulano, não negar ciclano, por amor de mim, não é digno de mim. Se o que você vive na sua vida, se há algo que você não trocaria em nome de Deus, há uma grande possibilidade de que você não encontrou com Deus de fato. O chamado ao amor por Deus, se eu não me engano, é o texto de Timóteo, que começa falando sobre isso, ou o texto de Êxodo, agora eu não lembro mais, mas o chamado ao amor, o chamado para viver, amar a Deus acima de todas as coisas, não é um chamado para da noite para o dia, agora eu tenho um coração que sabe amar a Deus plenamente, acima de tudo. Não é sobre isso. Jesus está te chamando para uma jornada, para uma caminhada de confronto entre o meu coração
e o coração de Deus, para onde essa central de comando. Quando a Bíblia fala coração, gente, não é o músculo que pulsa, não. Tá? Eu acho que isso é claro que talvez para a maioria. A gente não está falando do músculo que pulsa. A gente está falando sobre o core, o núcleo, a parte central, né? Aquilo é como se fosse uma central de controle. Então, aquilo que me leva a tais lugares, isso precisa me conduzir a Deus. Só que a gente não nasce natural, a gente nasce naturalmente querendo Deus, só que a gente nasce naturalmente não sabendo onde Ele está. Então a gente se agarra a tudo menos a Ele, menos a Ele. Deixa eu lá. Até que hora? Eu esqueci de perguntar. Até 11h30? Tá. Umas meio-dia, a gente termina aqui, tá de boa. Brincadeira. Vamos lá. Há uma parábola que ela é posterior à da dracma. A gente tem a parábola das 100 ovelhas, temos a parábola da dracma perdida e temos a parábola do filho pródigo, né, logo à frente. Não é à toa que Jesus foi contando essas histórias. Jesus, ali, quando ele vai falando disso, ele fala ele dá uma funilada também na intensidade da busca e da conexão com ele. O primeiro, ele fala de um pastor e 100 ovelhas, uma em 100. Depois ele fala de uma mulher e 10 dracmas, que perdeu uma, então é 1 em 9. Depois ele fala de um filho que se desconecta, que quer sair. Ele fala de 1 para 1. Ele está vindo numa conexão mais ampla, isso é coisa da minha cabeça, tá? Mas ele vem de uma conexão mais ampla, mais comum, mais social, comunitária, um rosto em 100. Jesus me vê um rosto em 100. E quando ele vê lá a parábola da dracma, ele fala assim, Jesus me dá o mesmo valor que ele daria para 9 juntas. Ele está com 9 lá no bolso e ele me deu um valor que, somando as 9, é 9 vezes mais do que quem eu sou. E ele me traz para junto, ele me dá esse nível de importância. E quando a gente vê, eu sou um indivíduo cheio de complexidades, e ainda assim o meu pai me aceitou de volta, tendo eu, nas minhas complexidades, desonrado completamente o meu pai. Porque pedir ao pai parte da herança é dizer, para mim você morreu. Eu não te considero na minha vida, porque a herança é algo que se dá depois que se morre. Quando um filho pede parte da herança, ele está dizendo para o pai, para mim, minha relação com você, eu quero que se rompa. Eu cansei dessa casa. Eu não quero nem saber que você existe. Para mim, você morreu. E todas essas coisas aqui são morte. E ele pega a parte dele e vai viver isso. E ainda assim, o pai lhe abraça quando ele regressa. E é interessante que a pessoa vem até metade do caminho e o pai corre a outra metade. Há uma caminhada entre as duas partes ali. Mas não é sobre isso. E a gente está falando, mas é sobre a busca e o coração de Deus por aqueles que estão perdidos. A gente vive num contexto em que, se a gente se desprender de Deus, a gente precisa entender isso. Eu não tenho condição de, por mim mesmo, dizer para Deus qual é a minha jornada. Eu não tenho condição, por mim mesmo, de dizer para Deus qual é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho como me relacionar com o caminho, com a verdade e a vida. Com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é às vezes um, às vezes outro, às vezes ou um dos três para eu poder. Não, ele é tanto a estrada, ele tanto a jornada, quanto ele é a verdade, quanto que ele é a vida. Então algo me sustenta, algo me direciona e algo me estrutura. Um só me dá todas essas conexões. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Cristo. Não sei para onde você está olhando hoje. Eu não sei para que lado você está apontando seu olhar. Eu não sei para que lado o seu coração está te empurrando a viver. Eu não sei se são paixões da própria carne, eu não sei se são questões financeiras, eu não sei se é trabalho, eu não sei se é possessões, eu não sei se é família, que eu preciso disso aqui. Eu não sei para qual direção o seu coração está apontando. Se Deus não está atrás dessas coisas, se ao olhar para essas coisas você não consegue perceber Deus lá no final, há uma grande possibilidade de que o seu olhar está se desviando para outras coisas. A nossa jornada, o nosso caminho, é a partir do olhar onde se encerra em Deus.
E no meio desse processo, as outras coisas vão acontecendo. Lembram desse versículo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é o desespero? É não crer que as outras coisas serão acrescentadas se eu buscar a Deus em primeiro lugar. É crer que eu preciso buscar a Deus e preciso buscar outras coisas, porque Deus não vai me dar as outras coisas. E a felicidade está nessas coisas que Deus não está me dando, que eu tenho que brigar por mim mesmo, que eu tenho que brigar contra Deus para tê-las, sabe? A jornada de fé para onde a gente está direcionando o nosso olhar é para uma vida muito maior do que a gente tem aqui. E um dos planos do inferno, do mal, da ausência de Deus, é de que a gente feche o nosso olhar para essas pequenas coisas e não perceba quão grandes coisas o Senhor liberou para a gente. É nos concentrar para nós mesmos, para dentro das necessidades muito básicas, sem perceber a amplitude do reino. Enquanto eu estou lutando por bandeiras muito limitadas, muito pequenas, eu não percebo o grande. Talvez eu esteja tendo um coração de fariseu, a olhar pessoas sendo livres de contextos que eu não concordo, de contextos com os quais eu acho que não são o caminho de Deus, e dos quais a minha tradição, a minha ideologia, os meus estudos me fazem apontar e olhar para aquele lugar e dizer assim, naquele lugar ali, aquilo ali, como é que Deus abençoa aquele tipo de projeto, gente? Sabe? É muito complicado a gente se posicionar dessa forma, porque o nosso olhar é a partir de um lugar que o próprio Deus não está. Ele reajusta a nossa oração. Lembra que eu falei sobre o reajuste da minha oração? A minha oração para Deus passou a ser assim, Deus, tem muita coisa que eu me impedi de viver, porque eu estava entendendo muita coisa assim na igreja. Mas eu queria te pedir para você me mostrar. Eita, fazer essa oração foi difícil, tá? A oração foi fácil. Jesus respondeu. Eu orei para ele e falei assim, Deus, me mostra de que eu estou sendo salvo. Eu pedi para ele. Eu queria entender mais profundamente, porque eu queria te conhecer. O Senhor me salvou. O Senhor me resgatou. Me mostra de onde eu estou sendo salvo. E então Deus revelou meu coração. Então eu percebi o nível de maldade que eu era capaz de chegar. Eu percebi o quanto de bem não havia em meu coração e eu achava que tinha. E Deus me revelou quem eu era. E revelou quem Ele era. Ao final, Paulo diz isso. Ao Rei eterno, imortal, invisível, a Ele nós damos glória. O comentário bíblico que eu estava lendo para fazer esse texto, essa pregação, ele dizia o seguinte, que Paulo, no momento, ele começa a falar sobre os seus pecados, vai revelando, vai falando. Olha só, tanto de coisas que eu vivi, olha como que eu perseguia Jesus, olha como que eu fazia isso, como que eu fazia aquilo. E ao final ele percebe quem Deus era. Os atributos de Deus não tem como. Aí ele volta para os atributos de Deus e diz. E ele não consegue, ele para a escrita dele, o enredo dele, para louvar. Aí ele escreve aquilo e se sente tão maravilhado que ele vai louvar a Deus pela obra dele em sua vida. E essa é a mesma obra que nos alcança todas as manhãs. As misericórdias que se renovam. Nesse interim, a gente deveria estar correndo para confessar as falhas, correndo para pedir, Deus, sonda o meu coração, mostra o que está aqui e eu de mim mesmo não consigo ver, arranca, abre o meu peito e me revela os caminhos que não são os caminhos teus e me leva de volta, sonda-me, conhece-me, mostra-me o caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É isso que o salmista está dizendo. Cara, o cara escrevia a quantidade de textos numa intimidade absurda com Deus, e ainda assim ele chegou no momento que diz, escancara o meu coração e revela aquilo que não está de acordo contigo, para que eu possa viver o seu caminho. Então me conduz no teu caminho eterno. Que seja essa a mensagem, porque o caminho eterno, gente, essa é a alegria. Então estejam diante dos seus olhos, não as limitações, não o medo, não a intempérie, esteja diante dos seus olhos a eternidade, porque o Senhor passou por tudo isso para te chamar para um lar eterno, onde não há dor, onde não há ranger de dentes, onde não há choro, onde a gente vive a eternidade com
Deus, Ele junto com a gente celebrando, livres dessas coisas que nos impedem de estar com uma intimidade cada vez mais aproximada. Ele nos convida a olhar para o fim, que é quando Ele consumará todas as coisas nele. E em Cristo todas serão reconciliadas. A gente está falando de uma vida plena que a gente não faz ideia do que é. A gente não faz ideia. A gente ficou brincando aqui umas vezes, no céu tem que ter um churrasco, vamos ter, na hora que chegar esse momento de plenitude, a gente vai ter aquele churrasco. Cara, nem a ideia mais massa, mais incrível, nem a sua memória mais feliz, não dá condição de se comparar ao que Ele nos prometeu. E às vezes a gente se esquece disso. As dores do tempo presente não se compararão às alegrias do tempo vindouro. A palavra de Deus é cheia de esperança para os momentos de dificuldade. Para de olhar para outros lugares que não sejam Deus para buscar a resposta para os seus sofrimentos. Digo isso no sentido de encontrar essência. Não que você não deva buscar ajuda profissional. Claro que tem que ter. Mas entenda, tenha fé que em todos esses processos, em cada medicamento que você precisa, em cada terapia que você vai, em cada aconselhamento que você está envolvido, em cada movimento desse, o Senhor tem conduzido muitos processos para que você possa se encaminhar à vida eterna. Não só nisso, é nele. A vida eterna não é a minha estrutura plena, é a estrutura dele com a gente em comunhão eterna. É disso que eu estou convidando vocês essa manhã, gente. É para isso que eu estou convidando vocês, para ser uma semana incrível, uma semana que a gente vai viver como gente que vive a eternidade, que a gente vai olhar para os nossos desafios, a gente vai olhar para as questões, a gente vai pedir, Deus, escancara o meu coração, revela o caminho mau e me mostra o caminho eterno. E se você pedir, como eu pedi, Deus mostra, Deus revela, e você vai ser exigido uma postura. Vai ser exigido de você uma postura. Porque quando Deus revela o caráter dele e o seu, não tem como você fingir que as coisas não aconteceram. Não tem como fingir. Não tem como fingir. Porque de Deus não se engana, nem se pode zombar. Eu quero fechar com um trecho de uma música. Para variar, né? Uma música boa. Na verdade, a história dela. Ela foi composta por um pregador chamado John Newton, durante uma virada de ano. Esse cara, ele era muito difícil, ele era um adolescente muito complicado, o pai dele mandou para ele trabalhar num barco, e a indisciplina dele foi tanta que pegaram ele, colocaram em outro barco de escravos, ele estava lá no meio dos escravos, estava lá para aprender, porque ele não dava conta, ele era um moleque muito difícil, muito difícil. E aí o pai descobre que colocaram ele para ficar como escravos. Enfim, foi uma vida muito complicada. E ele vai crescendo no campo da navegação. E ele se torna um dos navegantes que faziam trajeto de escravos. Traziam escravos da África para outros lugares, de países africanos, e levavam para outros lugares. E ele se tornou essa pessoa, ele se tornou um capitão de um navio. Quando ele saiu do estágio de escravidão, ele não era um dos negros escravos, mas estava lá acorrentado, preso junto com eles. Ele tinha privilégios, porque ele poderia sair de lá. Como ele saiu, o pai dele tirou ele de lá. E quando ele sai, ele tem um insight: eu preciso de Deus. Minha vida não dá para ficar dessa forma. E ele procura uma igreja, se converte e entende que a vida dele precisava de uma virada. Não dava para chegar até Deus e achar a minha vida até aqui, Deus só completou uma coisa que eu já vivia. Não, o negócio é bem diferente. Deus deu uma virada, deu uma mexida. Ele teve que mexer muita coisa. Ele virou uma outra pessoa, praticamente, entre aspas. E ele, então, começa Aí ele tinha ainda que trabalhar em barcos de escravos, e ele vai percebendo que aquilo não condizia com o Deus que ele foi apresentado. Tinha uma coisa muito esquisita em você subjugar um ser à imagem e semelhança de Deus a correntes, a maus tratos. Ele foi percebendo isso nos navios que ele estava trabalhando, até que ele se torna uma das primeiras figuras no enfrentamento, na busca pela abolição da escravatura. Ele foi um dos primeiros pastores a se posicionarem contra. Ele trabalhou com isso, entendeu e foi posicionar contra. Tinha todo um pensamento disso. E ele, então, na sua pregação sobre uma revisão e expectativa da fé, ele escreve, então, uma música que dizia assim: graça sublime do Senhor. Conhecem? Perdido me achou, estando cego,
me fez ver, na morte me salvou. A primeira vez que ele cantou essa canção foi num culto de virada de ano, no momento de virada. E essa canção é uma das mais cantadas até hoje no mundo. De tão simples e profunda que ela é. Eu era cego e agora eu vejo. Eu estava perdido e fui encontrado. Esse é o meu testemunho. Eu não precisei viver um monte de coisa que me disseram que eu tinha que experimentar. Me disseram que eu tinha que comer isso, que eu tinha que viver aquilo, que eu tinha que fazer tantas coisas com mulheres, que eu tinha que fazer tantas coisas com o mundo inteiro. E eu dizia, não faz sentido eu ter que viver isso para conhecer Deus. E eu descobri que eu era um cego, eu não entendia, eu caminhava por mim mesmo. Eu tinha vários outros problemas, dos quais me levavam e conduziam a um inferno que eu vivia todos os dias. E hoje eu posso dizer, Deus é o lugar de salvação. Amém? Nós éramos a ovelha perdida, a dracma caída, e fomos encontrados pela graça. Assim como o céu se alegra, também devemos nos alegrar com cada vida alcançada por Cristo. Amém? Pode fazer uma oração? Vocês topam? Quem quiser ficar de pé para orar. Eu vou fazer a minha oração para Deus. E eu quero te convidar a você fazer, quem quiser. Fala com ele, não precisa, quem quiser levantar, quem quiser ficar sentado, pode ficar também. E quero te convidar, se você entendeu que você quer ser encontrado por Deus, faz um barulho de oração, sabe? Não estou falando de barulho de gritaria, não, mas aquilo que você, seu coração, chama a atenção dele. Diz, Deus, estou aqui. Anda um pedaço da jornada em direção a ele. Sabe? Facilita para Deus ao dizer, estou aqui, quero, vem me buscar, eu estou perdido. Meu bom pastor, me conduz de volta ao aprisco. Abre o meu coração, revela aquilo que não é bom e me conduz no caminho bom. Me conduz nos teus caminhos eternos. E é isso, Deus. É isso que eu quero, Pai. Coração cheio de tanta coisa, Pai, que eu preciso ajustar, colocar sob o seu senhorio, Deus. Coração às vezes muito impulsivo, tão direto em coisas, Pai. Quanta coisa meu coração gostaria de viver, Deus. E eu tenho me esquecido às vezes, deixado a vereda antiga de lado, deixado o caminho do Senhor de lado às vezes. Deus, como uma criança que corre para o colo da mãe, quando ela vê, e ela está em perigo, ela se sente mal, e é o único colo que realmente abraça e conforta, Pai, que a gente possa correr de volta para você, Deus, largar tudo que tiver na mão, que faz peso, que nos impede de ir. Deus, que a jornada até Ti seja uma jornada diária e que nos conduza até a plenitude com o Teu Espírito Santo. Nos encha nessa manhã, Pai, nos encha. Se há alguém aqui, Deus, nessa manhã que ainda está lutando porque está se sentindo perdido, está gritando e não consegue ver a vinda do pastor, que o Senhor nos ajude, Pai, a apontar para você, Deus. Que nós saibamos apontar para Ti, Deus. Que nós aqui possamos conduzi-la até onde o Senhor está, porque não é nos nossos braços que ela vai encontrar conforto, é em Ti, Deus. Que nós saibamos apontar para você, Senhor, onde há a vida, onde há o caminho, onde há a verdade. Continua ministrando em nós, Senhor. Essa é a oração que eu faço em Ti, em nome de Jesus. Amém.